já são quase 200 assinaturas. Nós já temos 187, são necessárias 198. Hoje eu acordei, tinha 181, mas já foram mais 6 assinaturas. Hoje nós vamos conseguir atingir os 198 signatários desse requerimento tão importante para não deixar morrer na praia essa investigação, para não deixar morrer na praia toda essa falcatrua, porque o que nós estamos vendo é que o sistema está se reorganizando. Nós estamos vendo a interferência do ministro Dias Toffoli querendo reverter a liquidação, reverter a falência do Banco Master, porque está todo mundo querendo livrar a própria pele. Eles estão querendo se proteger gente grande, gente do Congresso, gente do Poder Executivo, gente do Judiciário, e as provas estão aí para todos verem. Não fomos nem nós que identificamos isso, não foi o parlamento, não foi a oposição. Isso foi algo identificado pelo Banco Central, um banco que tem independência graças ao governo Bolsonaro, que deu toda a autonomia para que pudesse operar, para que pudesse preservar a saúde do nosso sistema financeiro nacional. Técnicos identificaram que esse banco era fraudulento, que havia títulos de crédito fraudulentos sendo vendidos, que havia uma tentativa do Banco Master ser vendido para um banco estatal, o Banco Regional de Brasília, Banco de Brasília, para que fosse absorvida a dívida pelo banco estatal. E também foi identificado que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, ela foi contratada num valor astronômico, em tese, até aí isso não é crime, mas é algo muito suspeito, 129 milhões, 3 milhões e 600 mil ao mês para uma pessoa que não tem nem doutorado, mestrado, somente é de ministro e tem a graduação em Direito, para que ela pudesse ser a advogada desse banco, mas sem nenhum registro de defesa do banco junto ao Banco Central. E nós tivemos também a Malu Gaspar, uma jornalista que todo mundo sabe que não tem nenhum apreço pela oposição, nenhum apreço pelos bolsonaristas, e ela foi a responsável por levar adiante essas denúncias de que o ministro Alexandre de Moraes, pessoalmente, estava indo até o Galípolo, o presidente do Banco Central, para fazer a interferência, para ajudar na compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília. Isso foi identificado realmente que o banco era fraudulento, tinha que ser liquidado, ele tinha que ser levado à falência. E o sistema passou a reagir. Agora, o ministro Dias Toffoli, que vale destacar, já tinha avocado para si a competência para julgar esse processo, colocou em sigilo absoluto. Agora, tenta fazer acariações entre o dono do Banco Master, o presidente do BRB e o diretor de fiscalização do Bacen, como se eles fossem tudo em pé de igualdade, como se fossem todos investigados. E já é realmente uma realidade de que há uma projeção de uma invalidação, de uma anulação da ação do Banco Master e de uma anulação, inclusive, do próprio processo de falência. Então, assim, nós temos que agir. Não dá para deixar essa investigação na mão do STF, na mão da PF. Está tudo aparelhado. Nós temos que fazer uma CPMI, assim como foi a CPMI do INSS, e foi fundamental para nós avançarmos com as investigações da fraude do INSS, porque se não tivesse a CPMI, as investigações elas estariam todas blindadas. E hoje há uma grande inclinação, uma grande tendência de blindagem por parte do ministro Dias Toffoli, do STF, em torno disso, porque tem muita gente grande envolvida nessa sacanagem. A CPMI do Banco Master vai ser importantíssima para que nós possamos inquirir o Daniel Vorcaro, para que nós possamos inquirir a própria esposa do ministro Alexandre de Moraes. A CPMI não tem poderes para colocar, para ser ouvida como testemunha, como investigado, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes. Não pode nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal ser investigado numa CPMI. Mas tem muita gente ligada a eles que nós poderemos
investigar para entender tudo isso que vem acontecendo nesses bastidores, para entender a origem do dinheiro, ou para onde foi esse dinheiro, porque a gente tem que ser muito claro. Quando o Daniel Vorcaro, quando o Banco Master contratou a esposa do Alexandre de Moraes, ele não contratou a esposa do Alexandre de Moraes. Contratou o Alexandre de Moraes para ser um juiz, para fazer lobby, para ajudar em toda a questão da absorção do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília. Então, assim, é imprescindível que nós façamos essa CPMI para não deixar melar as investigações, porque, inclusive, a partir de lá nós vamos ter subsídios para fomentar um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Deputado, eu trago aqui agora a nossa conversa. A Berenice Leite. Berê, é com você. Já que a Berê... Calma, a Berê caiu. Foi falar do Alexandre de Moraes, deputado, traz uma energia negativa para a conexão da internet. Então, vamos agora com o nosso querido Carlo Cauti. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo. Deputado, então, eu queria só lhe perguntar, para que o nosso público, fique bem claro para o nosso público, caso a CPMI seja instalada, entre as primeiras medidas que vocês pedirão, vocês querem, terá a convocação da senhora Viviane Barsi de Moraes para entender melhor sobre esse contrato e caso hoje, após esta cariação prevista na sede do Supremo Tribunal Federal, o STF anule, invalide a liquidação extrajudicial do Banco Master. Quais serão as iniciativas que vocês no Legislativo tomarão a respeito? Bom dia, Carlos. Uma satisfação falar contigo novamente também. Bom, eu acredito que a partir de uma tentativa de invalidação da liquidação do Banco Master, nós temos que ouvir os técnicos. Nós temos que ouvir o diretor de fiscalização, ouvir todo o conselho, porque são um conselho de diretores que decide pela liquidação, os técnicos envolvidos, para realmente saber qual é a situação do Banco Master. Porque se alguém se atreve a mexer no sistema financeiro nacional dessa forma, como nós estamos supondo, estamos vendo aí, inclusive, a própria mídia falando de forma muito aberta sobre isso. E não é mídia independente, não é mídia de direita, é a mídia tradicional, como, por exemplo, a CNN e a Globo, dizendo que há fortes indícios de que o ministro Dias Toffoli quer anular a anulação e anular a ação. E isso porque nós sabemos que o Daniel Vorcaro ele deve estar ameaçando. Olha, se eu cair, eu vou cair atirando. Eu vou cair atirando e muita gente grande vai cair. Inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se ele se atrever a fazer algo tão grave que afronta a nossa democracia e também coloca em risco o nosso sistema financeiro nacional, nós temos que ter muito cuidado, um olhar muito técnico, investigativo, para ouvir essas pessoas, para entender realmente por que foi feita a liquidação. Porque se realmente houve algo necessário para que fosse feita a decretação de falência do Banco Master e estão revertendo, isso aí é caso não só de impeachment, é caso de prisão de um ministro. Então nós temos que ouvir essas partes, nós temos que ouvir também a esposa do ministro Alexandre de Moraes para entender qual era a participação dela na defesa do Banco Master em torno desse episódio envolvendo o Banco Regional de Brasília. Também qual é a participação do Alexandre de Moraes, vamos saber através dela. E assim, eu acredito que é muito difícil que a Viviane Barsi ela não vá a uma CPMI, porque se ela é convocada, ela tem que ir. Ela só não, de repente, conseguiria não ir se ela tiver corpus por ela ser investigada por esse caso. Como ocorreu, por exemplo, na CPMI do INSS. Nós já vimos algumas pessoas que nós convocávamos como testemunha, e aí algum ministro
davam um habeas corpus parcial de que ele podia ir, mas ele poderia ficar em silêncio naquilo que o incriminasse. E houve até episódios em que ministros diziam que a pessoa não precisava ir porque ela estava sendo investigada. Mas nesse caso ela não é investigada em nada. Então, se houver uma CPMI, ela terá que ir. Então, assim, vai ser algo muito tenso, eu acho que para os poderes da República, porque como que ela não iria? Será que o Alexandre de Moraes vai ter peito de dizer não, minha esposa ela não precisa ir porque ela é minha esposa? Vai ser algo realmente muito inusitado. E nós vamos trabalhar muito, Carlos, para que a gente possa ter o maior número possível de assinaturas. Está avançando muito. Eu estou divulgando sempre os signatários e os não signatários, que ainda não assinou. E aí, a pressão está muito grande. As pessoas nas redes sociais estão pressionando os deputados e senadores que ainda não assinaram para que eles assinem, então estão me procurando o tempo inteiro. Muita gente, inclusive, acha que já assinou, mas não assinou. Assinou um outro requerimento, um requerimento de CPI, por exemplo. E aí, acaba me procurando. Cara, eu quero assinar esse então. E eu acho que desde o momento que nós batemos 198, vai explodir, a gente vai bater muito mais. Eu conto, inclusive, com a colaboração de vocês para que a gente consiga avançar e ter um número realmente muito grande de assinaturas para impactar o Congresso Nacional, para inclusive impedir qualquer tipo de manobra de Alcolumbre, porque a gente sabe que talvez ele tenha muita gente, talvez até ele mesmo, envolvida aí com pessoas do Banco Master e querer impedir a instalação, mas a CPMI, como vocês sabem, é automática, tendo 171 assinaturas na Câmara, 27 no Senado. Após o retorno dos trabalhos legislativos, na primeira sessão do Congresso Nacional já tem que ser instalada. Deputado, só para complementar esse ponto que o senhor falou, o senhor disse que caso seja anulada a liquidação do Banco Master e feita pelo ministro Dias Toffoli, isso poderia se configurar um caso de impeachment ou até caso de prisão, né, de um ministro do Supremo. O senador Alessandro Vieira também recentemente falou abertamente que está se aproximando o dia em que o Brasil poderá assistir à prisão de um juiz de uma corte superior. Ao mesmo tempo, o Senado mostrou nos últimos meses, em várias ocasiões, uma certa, vamos dizer assim, limitação, uma certa timidez em começar a analisar o impeachment de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Na sua opinião, o caso do Banco Master pode mudar essa timidez do Senado? Está mudando o clima lá em Brasília e, de fato, está se tornando mais, vamos dizer assim, viável uma responsabilização de ministros do Supremo por essas e por outras ações abusivas que cometeram? Olha, Carlos, eu não posso te cravar o que vai acontecer a partir desse caso do Banco Master. Eu sei que realmente está tendo uma sensibilização muito grande de deputados, de senadores, porque está tendo realmente uma sensibilização da sociedade. Isso realmente furou a bolha. Só que nós sabemos que há muitos agentes políticos envolvidos, muitos parlamentares, muitos ministros do Supremo Tribunal Federal e pessoas do Poder Executivo. Então, tudo vai depender do que vai acontecer a partir dessas decisões dos ministros do Supremo, dessas decisões do Toffoli, se ele vai anular para proteger um certo grupo de figuras políticas e se essas figuras políticas vão dar o respaldo aos ministros do STF para realmente desmoralizar o país nesse sentido, mas acaba tendo uma força muito grande porque hoje o Supremo Tribunal Federal acaba sendo esse poder gigantesco com poderes que extrapolam realmente suas competências, mas que foram dados pela omissão dos outros poderes, sobretudo do legislativo, e aí acaba tendo essa guarida e acaba também fazendo com que, num cenário como esse, em que um ministro possa anular uma ação, e se houver uma omissão por parte do ministro Alcolumbre, de proteger e de que não querer instalar uma CPMI, mesmo tendo uma previsão constitucional de que haja a necessidade de uma instalação, eu acho que vai criar uma grande crise entre os poderes
E, assim, eu acho que a gente vai ter que se rebelar. Acho que a oposição vai ter que realmente mostrar. E na oposição, quando eu digo, não é só a oposição na Câmara dos Deputados, não. Uma oposição também do Senado Federal para enfrentar isso e não aceitar esse tipo de desmando. Mas, caso a gente tenha uma instalação de CPMI, eu acredito que a gente vai conseguir ter realmente uma força muito grande e dar uma virada de chave. Uma virada de chave para que o Senado Federal saia dessa zona de conforto, deixe de se acovardar e enfrente os desmandos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tem muito senador ali que eu sei que tem relação com o ministro, tem muito senador que tem medo de ministro, mas tem senador que só espera que haja uma maioria para fazer esse enfrentamento. Então, a partir de uma CPMI, identificando que houve realmente relações prostituídas entre os ministros do Supremo Tribunal Federal e os membros do Banco Master e toda essa situação desse banco fraudulento, eu acho que a gente pode avançar bastante aí para dar um fim a esse tipo de situação em que o poder se sobrepõe aos outros, que intimida os outros, que persegue os outros poderes, sobretudo o Congresso Nacional. E vamos torcer para que isso realmente aconteça. A gente não pode deixar isso morrer na praia. Eu fui um dos que mais pilhou o Cabo Gilberto, novo líder da oposição na Câmara dos Deputados, mais incentivou para que nós fôssemos a Brasília para fazer esse processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e falar a respeito da CPMI, porque esse assunto chegou nesse momento, que é um momento em que está todo mundo querendo descansar, que é o recesso parlamentar, festas de final de ano. Se a gente não continua falando sobre isso, isso acaba caindo no esquecimento, acaba morrendo na praia. Nós temos que manter esse assunto borbulhando, nós temos que manter esse assunto cada vez mais vivo, falando a respeito disso, até o retorno dos trabalhos legislativos, para que a gente consiga avançar com essas investigações. Deputado Jordi, primeiramente, bom dia, muito obrigada por trazer esses esclarecimentos aqui para a nossa audiência da Oeste. Bom, eu queria, antes de trazer minha pergunta, elencar alguns posicionamentos, porque a gente viu um início de quebra de sigilo em relação ao Banco Master. Esse processo foi um pedido ali da CPMI, do INSS, né? Ou seja, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele teve já acesso ao processo. E também tornou-se público que um aliado dele, no caso aqui o Jocildo Silva Lemos, ele teria feito um aporte de 400 milhões de reais no Banco Master, né? Ele que está à frente, inclusive, da Amprev, que é a Amapá Previdência. Então, nós temos aqui um aliado de primeira hora, até porque parece que foi o Alcolumbre que o indicou ali para estar à frente da Amprev, e que fez um aporte em um valor um tanto quanto considerável, né? 400 milhões de reais. E depois dele ter acesso ao processo que estava em sigilo, nós percebemos que Dias Toffoli deu a ele o conhecimento de tudo que estava ali, né? Percebendo que havia, inclusive, um aliado dele, e retomou o sigilo. Como é que o senhor acredita que esses nomes grandes que podem aparecer envolvidos nesse escândalo do Banco Master, até onde vai a influência? Nós estamos falando do presidente do Senado, né, que tem ali a obrigação de instalar a CPMI de imediato, mas até onde vai essa interferência dele? Haja visto que na CPMI do INSS, aliados dele foram blindados, e esse é a grande questão do momento, né? Primeiro, Berenice, é um prazer poder falar contigo novamente. Sempre bom ser entrevistado por você. Bom, na verdade, realmente, o que você falou tem total sentido, faz total sentido, porque vocês viram o quanto que nós trabalhamos na CPMI do INSS para convocar o Paulo Boldens, que foi chefe de gabinete do ministro Alcolumbre, e que em 2023 ele foi exonerado porque ele matou no peito uma denúncia de rachadinha que envolvia aí, se não me engano, em torno de 6 milhões de reais. Ele era o cara que coletava o dinheiro da rachadinha de pessoas muito pobres que moravam no entorno
do Distrito Federal. E aí ele acabou sendo exonerado, mas caiu para cima, né? Ele foi nomeado conselheiro legislativo, ele foi do Conselho Legislativo do Senado Federal, com um salário de mais de R$31 mil, e ele foi identificado nas investigações que recebeu R$3 milhões de uma empresa chamada Arpar, que é uma empresa que recebeu R$50 milhões do careca do INSS. E eu tentei fazer lá a convocação, a quebra de sigilo dele, e infelizmente isso foi barrado pelos aliados do Lula, né? Os aliados de Lula, que são aliados do Alcolumbre. Então o Alcolumbre é uma pessoa extremamente mafiosa. E assim, eu falo isso não porque isso saiu da minha cabeça. Eu converso com muita gente, converso inclusive com jornalistas, né? Jornalistas que falavam sobre a CPMI do INSS, que mantinham contato conosco, jornalistas de jornais grandes, e eles sempre falaram isso, que Alcolumbre é um mafioso. Então, assim, ele vai fazer de tudo para blindar. E é por isso que eu estou falando para vocês que a CPMI que nós estamos tentando fazer, a CPMI do Banco Master, eu tenho plena convicção de que haverá uma grande resistência de Alcolumbre para implementar, para instalar. Ele não vai querer fazer. E assim, ainda que haja uma previsão constitucional de que a partir do momento que haja assinaturas de 1/3 de cada casa, 171 na Câmara, 27 no Senado, ele vai tentar alguma manobra. Por isso que nós temos que ter o maior número possível de assinaturas e ter também a vocalização das redes sociais, da imprensa, de todos a respeito disso. Eu vou tentar me unir, né, à imprensa tradicional nesse momento, já que nós estamos vendo que eles estão falando a respeito disso. Soltaram da mão do Alexandre de Moraes, soltaram da mão do Toffoli, estão falando a respeito desse caso, para inclusive ter o apoio deles na CPMI. A CPMI é necessária, gente. E é tão necessária que nós estamos propondo para o ano que vem, que é ano de eleição, e assim, isso é mais importante do que a própria eleição. É mais importante do que a eleição. E vocês têm noção de que eu estou arriscando a minha eleição? Porque eu tomei busca pressão na minha casa recentemente. Esses caras podem facilmente querer, inclusive, tirar a minha eleição, me tirar do jogo. Mas é uma CPMI, é um momento em que nós podemos desmoronar o castelo de areia do Supremo Tribunal Federal. Um castelo que parece muito sólido, um castelo de tirania, de abuso de autoridade, e que demonstra aí um total conluio, uma sacanagem de lobby fazendo com um banco fraudulento. A esposa de um ministro contratada para que o ministro fizesse lobby junto ao Banco Central para manter esse banco em pé, para que ele fosse vendido ao BRB. Isso é gravíssimo. Então é necessário que nós trabalhemos pela CPMI. Então é muito importante que haja toda essa pressão popular, da imprensa, pedindo para que os deputados assinem. Há uma comoção social muito grande. Vai ser realmente uma desmoralização do país se houver uma tentativa de blindagem, uma reversão de liquidação, e tentando realmente deixar com que esses personagens saiam ilesos. Por isso que é importante que vocês nos ajudem nesse momento para que a CPMI do Banco Master avance e aí não deixemos as investigações morrerem na praia. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Oeste com Elas, muito obrigada pelas suas informações. Tanto o Revista Oeste quanto o Oeste com Elas estão sempre à disposição para ouvi-lo. Muito obrigada, tenha um bom dia. Eu sei disso, estou sempre aqui com vocês, é sempre um prazer conversar com todos vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos torcer para que hoje nós consigamos as 198 assinaturas e um feliz ano novo para todos que nos assistem, de muita paz, muita saúde, proteção, que isso é o mais importante nesse momento, prosperidade e luz. Valeu! Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia.
E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.